nasceu, chamando as igrejas com santo fervor. Pela verdade seguimos avante, firmes na fé do Deus triunfante. Povo da restauração, ergue a voz. Santo caminho o Senhor traçou por nós. Com véu, com ósculo santo em comunhão, marchamos juntos em consagração. Agione, Igreja unida do Senhor, brilha na terra com poder e com amor. De muitos lares, tradições e nações, chamou o Espírito um só coração. Batistas, irmãos, metodistas também, em bom sucesso tornaram-se um só bem. Santa doutrina guardamos com zelo, o livro santo é nosso modelo. Povo da restauração, ergue a voz. Santo caminho o Senhor traçou por nós. Com véu, com ósculo santo em comunhão, marchamos juntos em consagração. Agione, Igreja unida do Senhor, brilha na terra com poder e com amor. Lava pés que renova o coração, ceia com pão que não viu fermento. Águas do santo batismo a nos chamar, e o Espírito a nos selar. Levanta a igreja, a bandeira da fé, o Deus Trino reina e nada nos detém. Do despertamento nascemos em luz e em santidade seguimos Jesus. Povo da restauração, ergue a voz. Santo caminho o Senhor traçou por nós. Agione, herança viva do Senhor, canta com força seu eterno amor. Alô, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está entrando no ar o nosso programa diário aqui no Facebook, O Clamor do Meio-Dia. Graças a Deus estamos aqui para levar a palavra de Deus ao ar, para orarmos juntos, pois recebemos uma missão do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, e a nossa responsabilidade é esta, de anunciar o reino de Deus, a palavra do Senhor, e orarmos uns pelos outros. Quero enviar um grande abraço aos meus irmãos que já estão comigo na live, a irmã Meire Oliveira, pastor Rogério Pimenta, irmã Nilceia Miranda,
pastor Paulo Ribeirinho, irmã Leia Matos, irmã Eliane Moraes, pastor Wesley Coupe, irmã Delfina Santos, maravilha, alô Solange Santana, alô, Rio de Janeiro, alô Santa Cruz, pastor José de Lima, alô mamãe Ozenália, minha mãe está aqui do meu lado, aqui bem pertinho de mim, irmã Maria do Carmo, a paz do Senhor Jesus, pastor Sérgio da Conceição, irmã Rosana Santos, que sempre está compartilhando o clamor do meu dia, todos os dias para a glória de Jesus Cristo. Pastor Enero Mendes recebe o nosso abraço. Pastor Jerry Adriano, um abraço, meu amigo, Deus abençoe, Deus esteja conosco, nós dependemos da graça do Senhor. Vamos orar, vamos clamar aos céus nesse momento, vamos interceder, na certeza de que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seus ouvidos tampados, para que não ouça as nossas orações. Temos a absoluta certeza de que Ele está pronto para ouvir e responder às nossas orações. Um abraço ao pastor Francisco Carvalho, a Jocely Pires. Deus abençoe em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos orar. Alô, Igreja em Salto, receba o nosso abraço em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, adentramos a Tua presença com esta oração, onde temos a responsabilidade, ó Deus, de cada dia da semana entrarmos nos lares através do Facebook para levar a Tua palavra, para orar uns pelos outros, ó Pai, na certeza de que o Senhor ainda ouve oração. E nós temos o exemplo bíblico que a Tua palavra nos mostra sobre uma mulher, uma viúva que precisava de uma causa para ser resolvida e ela todo dia procurava aquele juiz. A Tua palavra chama ele de juiz iníquo. E todos os dias ela estava ali batendo na porta dele pedindo que ele resolvesse a causa dela. Um dia ele tomou atitude dizendo: eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum, mas para que essa mulher pare de me molestar, eu irei atender essa mulher. E ele atendeu. E o Senhor Jesus falou para o discípulo e fala para nós: esse homem mau parou para atender essa mulher. Imagine o nosso Pai que está nos céus. O nosso Pai que fala para nós através do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu lhe peço, Senhor, atenda a oração do teu povo nesta hora. Aqueles que estão orando comigo, o Senhor sabe a causa de cada um, Senhor amado. E eu tenho certeza que a Tua palavra é viva e eficaz, ela nos traz a segurança de dizer que uma oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E nós oramos nesta hora, clamamos nesta hora, Senhor, atende a oração deste lugar. A oração do teu povo que está comigo agora orando, Senhor. A irmã Genaína Marques, o Deus está orando comigo. A irmã Hilda, a missionária Miriam Cruz. Quantos estão orando comigo nesta hora, pedindo a tua bondade, a tua misericórdia? Nesse mundo, Pai, nós passamos um momento difícil e nós não pregamos que é só bênção, porque o Senhor Jesus nunca enganou o seu povo. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas ele diz para nós: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha misericórdia de nós, eu peço agora, ânimo, Deus,
para esse filho, para essa filha do Senhor que está passando momento de provação, momento de dor, momento difícil. Senhor, entra com providência nesta hora, por misericórdia. Alivia a dor, Senhor Deus amado. Eu sei que tudo podes, como Jó faz uma declaração. O Senhor pode tudo, o Senhor pode dissipar o mal, o Senhor pode dar saúde, o Senhor pode resolver o problema. Nós estamos clamando, mas esperamos a ação do Senhor, esperamos que o Senhor atenda a oração do teu povo. Cada um que está agora comigo aqui nesse clamor do meio-dia, tem problema, tem dificuldade, tem alguém na família doente, ou esse mesmo irmão está enfermo, meu Pai, mas não é isso que impede desse irmão te adorar, te exaltar, te glorificar na beleza da tua santidade, porque nós não te servimos, nós não te adoramos pelo bem que o Senhor pode fazer para nós. Te adoramos porque o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver, porque todos pecaram e foram destituídos da sua glória. E nós adoramos porque o Senhor nos amou de maneira especial, dando Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Eu lhe peço, Senhor, traz alívio para esses irmãos que estão sofrendo, meu Deus. Senhor, ajuda a resolver as causas pelo amor de Cristo. Oro pela minha mãe, Senhor, pela saúde da tua filha. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Dá saúde à tua serva. O Senhor pode, meu Deus. Oro pelo José Pereira, Senhor, esposo da minha prima lá de São José da Vitória, meu Pai. Toma o Zé Pereira em tuas mãos. Ele está, Senhor, em um estado que alguém diz que pode ser depressão ou coisas dessa natureza. Ele não tem ânimo para sair, o carro dele está na garagem, oh Deus, há mais de ano que ele não liga o carro dele. Mas eu lhe peço, visita o José Pereira, dá ânimo a ele, fala ao coração dele, Senhor, por misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, aqueles que estão sofrendo esse mal, Senhor, da depressão, esse mal que oprime, ó Deus, as pessoas e fazem com que elas se isolem, não queiram mais contato com os outros, só ficam presos dentro do quarto, só come, bebe e dorme. Deus tenha misericórdia. Faça as pessoas sentir o desejo de estar com a família, de ir à praça ou de ir à tua casa, e não fique, ó Deus, nessa situação, como é o caso do José Pereira, Pai. O médico receitou agora recentemente que ele fosse para a academia. Ele está indo à academia, mas volta para a cama, para o quarto, e não quer mais nada. Mas tu pode mudar a história desse varão, Senhor Deus amado. Tenha misericórdia. Esse meu irmão, essa minha irmã que está orando comigo nessa hora, que está passando esse momento difícil, Senhor, seja com os teus filhos, alegra o coração dos teus filhos, em meia luta, em meia prova, tenha misericórdia, meu Deus. Eu clamo aos céus, entra, Senhor, com providência na vida dos seus filhos, para a glória e honra do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos, estamos aqui na cidade de Camaquã, na Bahia. Estou aqui com a minha mãe, com meus irmãos, com meu pai. Passei ali 15 dias com minha esposa em Grapiúna, e estou aqui porque amanhã estarei voltando para o Rio de Janeiro. Amanhã tem um médico, vou estar me consultando, mas logo estou de volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, não perca a fé, não perca a esperança,
Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas ele mesmo diz em sua palavra, em São João, no capítulo 15, na última parte do versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Que vemos nos apegar a Cristo, nos apegar ao nosso eterno Salvador. Ele é o único que pode nos ajudar. Sem Ele, nada podemos fazer. Um grande abraço ao pastor Sérgio. Pastor Sérgio, Deus abençoe em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Bem, irmãos, quero trazer nessa oportunidade uma palavra aos vossos corações e convido a você para meditar na palavra de Deus, onde o Senhor nos traz orientação. Irmã Selma Cordeiro, a paz do Senhor Jesus. Minha querida irmã, Deus abençoe em Cristo Jesus. No livro de São Lucas, uma parábola muito interessante que nos chama a atenção. O Senhor Jesus Cristo, com o propósito de ensinar, de orientar os seus discípulos, uma maneira com que ele ensinava era através de parábola. Ele querendo mostrar, ou mostrando como funciona o reino de Deus. Algumas pessoas que dizem que Deus como chama, é xará deles, é o camarada deles, mas na realidade nosso Deus é santo, Deus é poderoso e nós estamos nas suas poderosas mãos. Quem é o barro para dizer que é igual ao oleiro, se nós somos dependentes dele? Um abraço ao meu amigo evangelista Aldeci Fernandes, a irmã Osana e toda a família aí queimados, a boa igreja em Santa Rosa. Deus os abençoe em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Um abraço ao evangelista Márcio Martins, alô, Itapecerica da Serra, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe rica e poderosamente. A partir do versículo 11 do capítulo 15, a Bíblia nos narra um fato de que um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo, ou o mais moço dele, disse: pai, dá-me a parte da minha herança, que me pertence. E ele repartiu entre eles a fazenda. E passando dias, depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali ele desperdiçou toda a sua herança, desperdiçou tudo que havia recebido do seu pai, e agora estava passando necessidade, estava passando fome. E a Bíblia Sagrada nos fala, querido pastor Antônio Santos, pastor Leonardo Gomes, a Bíblia nos fala que agora ele sentiu desejo de comer as comidas que os porcos comiam. Um abraço, evangelista João, irmã Érica Karen dos Santos, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E ninguém dava nada para ele. E agora, meus amados irmãos, ele toma uma atitude, porque ele para raciocinar e diz: quantos que trabalham com meu pai têm abundância de pão, e eu estou aqui perecendo de fome. E agora ele toma uma atitude de dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra os céus, e perante ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como de um dos seus trabalhadores. Meus irmãos, e esse moço fez exatamente isso. E quando ele estava retornando
Diz as Sagradas Escrituras que o pai estava aguardando. O pai, ao receber, colocou anel nos seus dedos, botou chinelo nos seus pés, colocou roupa nova e mandou que matasse um animal que estava sendo guardado, reservado para um momento especial. Pois bem, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós temos a segurança que Deus sempre se manifestou, Deus sempre esteve mostrando ao homem o seu desejo, a sua vontade. A Bíblia Sagrada diz que as nossas iniquidades, essas fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas o Senhor continua aguardando que o homem volte-se para Ele, que o homem retorne para Ele. E por isso Ele mandou Jesus Cristo para que desse a sua vida, para que morresse em nosso lugar. E nós louvamos a Deus, bendizemos o nome do Senhor, porque o Senhor fez isto por nós. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo, pastor Expedito Nery, a paz do Senhor, pastor Francisco Miranda, a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele deu para nós essa graça de, vamos dizer assim, o que Jesus mostrou aqui nessa parábola, mostrando que Deus tem a representação aqui na terra como um pai terreno. Eu devo observar a Deus como pai e possa agir como Deus age com os seus filhos. Deus é amor, Deus é fogo consumidor, Deus é poderoso, mas nós temos a observar como é que Deus age com os seus filhos. E o grande homem de Deus, chamado Jeremias, diz: as causas de não sermos consumidos tem sido a misericórdia de Deus, porque ela não tem fim e estende-se de geração em geração. Quando eu olho para a atitude desse pai, eu observo que quando Jesus fez essa comparação, ele quis mostrar para nós, da mesma forma que nós temos que agir com os nossos filhos, é a maneira que Deus age para nós. Devemos olhar para Deus como um referencial para nós que somos pais. E a Bíblia Sagrada diz que Deus exige, Deus cobra dos seus filhos o respeito a Ele como pai. Da mesma forma, aqueles pais sensatos, eles trabalham para que os seus filhos reconheçam que eles dão o melhor para os seus filhos. Um relacionamento que nós temos com o nosso pai terreno é semelhante ao mesmo que temos com Deus. Muitas das vezes há muitas pessoas que sofrem com um mau pai, e muitas das vezes eles querem tratar a Deus dessa mesma forma, que Deus é mau, só porque o pai terreno os tratou mal, o desprezou, mas não é assim que Deus trabalha. Esse pai está agindo errado. A Bíblia Sagrada nos fala através do profeta Isaías, dizendo: pode uma mãe abandonar o seu filho? É possível que isso aconteça, mas se isso acontecer, diz o Senhor, eu não deixarei a vocês, eu não me esquecerei de vocês. O nosso Pai Celestial, o nosso Deus, Ele é um Pai perfeito, é um Pai a seguir, a ser alguém que podemos tomar como exemplo para agir com os nossos filhos. E a proposta para nós nessa oportunidade, irmã Maria de Oliveira, a proposta, irmã Ana Elizabeth,
presidente da UFEMI Nacional. A proposta é mostrar para vocês que Deus nunca se perdeu. Deus não se perde. Ele está no controle de todas as coisas. E quando Jesus usa esse pai como exemplo, ele mostra que aquele pai, ele ficou tranquilo. Aquele pai não se desesperou. Ele deu a parte para o seu filho, ou para os seus filhos, e depois continuou no mesmo lugar, fazendo o que ele deveria fazer. Ele não se perdeu, como é o caso de muitas pessoas hoje, muitos pais que perdem o controle da sua família, o controle da sua casa, atitudes errôneas que não é um exemplo de Deus Pai para as nossas vidas. Pois bem, o primeiro ponto que me chama a atenção nessa palavra é o amor do pai. Olha, o filho pede para ir embora, pede o dinheiro e o pai dá. A liberdade do pai. Geralmente, as mães protegem. Geralmente, o pastor Adonias, as mães traz para si. O pai não, o pai manda para a rua. O pai quer que o filho cresça, quer que o filho seja alguém na vida. Essa é a grande realidade. O salmista diz que os nossos filhos, eles são como flecha, tem que ser lançado, tem que ser enviado. E a atitude do pai é essa, porque só assim esse filho vai tomar atitude. Só assim esse filho vai tomar uma decisão e ver a atitude errada que ele fez em se afastar do pai. Eu não sei qual é a sua experiência com o seu pai. Se você é aquele filho que desde novo tinha medo do seu pai, esse vai tratar Deus da mesma forma, vai ter medo de Deus. Se você tinha uma boa amizade com seu pai, você vai agir da mesma forma com Deus. Mas só que para aqueles que não teve uma boa amizade com os pais, que sofreram talvez ingratidão, que foram machucados pelo pai, que foram expulsos, agindo de maneira errônea, esse homem, essa mulher precisa conhecer o Pai Celestial, o Pai que está com os braços abertos dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse Pai perfeito, esse Pai que não se perde, o Pai Celestial, Ele está aqui para ser exemplo para você, pai, para você, mãe, para nós podemos cuidar e agir como se fosse Deus que estivesse agindo. Eu parabenizo aí a muitas mães que agiram como pai, foram pai e mãe, mulheres guerreiras que trabalharam para dar o melhor para os seus filhos, para fazer o melhor para a sua casa. Quantas mães guerreiras que lavavam roupa, ganhavam dinheiro limpando casa, para pagar a escola dos seus filhos, para fazer uma obra maravilhosa na sua casa. Quantas e quantas mulheres guerreiras tomaram essa decisão? Muitas das vezes o pai deixou a família para buscar outra família e desprezou. Porém, aquela mãe, talvez foi aquela que conseguiu o alimento e dividiu os seus filhos. Talvez ela passava fome, mas os filhos sempre tinham o que comer. Elas lutavam para que os seus filhos não perecessem. Essa mãe, ela é um exemplo de um pai perfeito. Olha para Deus e pode fazer o melhor para os seus filhos. Eu lembro-me da época de criança, quando ouvíamos uma música do Padre Zezinho, que falava sobre essa realidade da família. Existem famílias que moram em choupana,
mora em palafitas, mora em lugares terríveis, que não é digno para o ser humano. Nós temos que orar pelos nossos governantes, para que eles possam ter piedade das pessoas. Não pense em olhar só para si, mas que olhe para os homens e mulheres que passam dificuldade, que passam aperto. Essas mães guerreiras que saem de madrugada e só voltam à noite. E o que falar daqueles filhos que, na falta do pai, na falta da mãe, teve que criar os seus próprios irmãos? Isso é uma realidade, meus irmãos. Eu sempre ouço testemunhos de muitos, o irmão mais velho que criou todos os filhos. A mãe morreu, o pai foi atrás de outra pessoa e agora esse irmão mais velho teve que criar o seu filho. E qual é o exemplo que ele pode buscar? É claro que é do seu pai, mas como? Se o pai o abandonou, se o pai o desprezou, precisa conhecer o Pai das luzes, precisa conhecer o Senhor Jeová, o Pai misericordioso, o Pai que está com as mãos estendidas para abençoar, o Pai que quer, que pode mudar a história da nossa vida. O exemplo para você e para mim seguir. Se seu pai não foi um pai presente, se o seu pai não foi aquele que fez como deveria fazer, talvez aquele pai que falava assim, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Que vergonha para um pai falar desta maneira. Que tipo de ensinamento é esse para os seus filhos? Muitos filhos se agarraram em Deus quando ouviram a palavra do Senhor, quando ouviram falar do Senhor Jesus, como ouviram falar desse Pai eterno e maravilhoso. Esse filho, ele agora buscou em Deus, buscou no Senhor. Eu sei que alguns de vocês já sofreram quando tiveram que sair de casa. E para vocês, os pais eram igual, os homens eram igual ao seu pai. As mulheres eram igual à sua mãe. E você passou um momento difícil porque não teve esse exemplo. Não olhou em Deus, esse pai perfeito, esse pai que sabe cuidar dos seus filhos. Sabe que o Senhor Jesus fala em sua palavra, irmão José Rocha? Sabe que Jesus nos fala, irmã Roberta Bernardes? Jesus nos conta, dizendo o seguinte, olha, o vosso Pai que está nos céus, ele cuida das aves, ele cuida das flores. Olha, se cuida das flores que nunca, Salomão com toda a sua glória, nunca se investiu como essas flores, meu querido pastor Ataíde. Se ele cuida das flores, cuida do animal do campo, ele cuida das aves. Imagine de você que é criatura dele. Imagine de você que creu nele. Irmão Damião Santos, a paz do Senhor Jesus. Então, vamos olhar para um pai que pode realmente representar. Não fique preso ou achando que Deus é como o pai que você teve, que te maltratou, que te deixou marcas profundas, que você nunca perdoou esse pai ou nunca perdoou essa mãe, mas olhe para o Pai eterno. Na realidade, nós não somos dignos da misericórdia dele. Eu acabei de dizer o que o profeta Jeremias diz: a sua misericórdia não tem fim, ela é grande e está sobre nós, e a causa de não sermos consumidos é a sua misericórdia. Portanto, olhemos para Deus, o Pai perfeito, o Pai que nunca se perdeu. Vamos observar, meus amados irmãos, que quando o filho toma atitude e volta para o seu pai não estava depressivo.
Seu pai não estava chorando. Seu pai não havia parado a vida. Vamos observar que algumas coisas, alguns detalhes nos chamam a atenção desse pai que representa o nosso Deus. Quais, pastor? O pai continuava no mesmo lugar. O pai não se trancou no seu casulo e dizer, ó vida, ó dor, não. A vida vai continuar. O pai aqui que Jesus mostra nessa parábola representa Deus. E a Bíblia diz que Deus não muda. Ele é único, ele é perfeito, ele é imutável. Ele é misericordioso. E nós vamos observar que a vida continuava, porque o irmão dele estava onde? Na fazenda, cuidando da fazenda. E o que tinha lá? Estava esperando ele o anel, estava esperando ele chinelos novos, roupas novas, e estava aguardando o pai, sabia que aquele filho ainda voltaria. O que você acha que Deus espera de você? O que você acha que Deus espera? Tu acha que Deus já desistiu de você? Ele quer que você e eu nos arrependamos e voltamos para os seus braços de amor. Ele está pronto para receber. E esse exemplo aqui mostra a Deus, o nosso Pai perfeito. Quando ele chega próximo do pai, o pai estava aguardando, de braços abertos. Ele disse, pai, eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado de seu filho, pai. Ele começa a abrir a verdade para o pai. E tem algumas pessoas que pensam que pode enganar a Deus. Está vivendo uma vida errada, vivendo uma vida que entristece o Senhor Deus, o Pai eterno. Olha o que a Escritura Sagrada diz, as nossas iniquidades, essas fazem separação entre nós e o nosso Deus. Voltemo-nos para o nosso Pai. O Pai está aguardando. Ele não está chorando como alguns ficam dizendo aí, ó. O Pai está chorando por causa de você. Não está não. Pai está no mesmo lugar. O Pai está cuidando de todo mundo, até mesmo de você. Mas está esperando você reconhecer que Ele é teu Pai. Reconhecer que Ele é teu Deus. Reconhecer que sem Ele você não pode fazer nada. Ele está aguardando com bênçãos maravilhosas para a sua vida. Ele tem renovo do Espírito Santo para a sua vida. Ele quer te usar de maneira especial, porque agora, como esse filho, você está voltando sabendo que lá fora não presta. Tem pessoas que estão indo lá para fora para fazer uma experiência. Vou ver como é o mundo. Para quê? Para que ver como é o mundo? Se o Pai é maravilhoso, para que comer as bolotas desse mundo? Para que viver uma vida distante de Deus? Eu digo mais uma vez, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Esse exemplo de pai, eu repito, esse pai que Jesus mostra nessa parábola é o nosso Pai celestial. E é o exemplo que Ele espera de nós. Ele espera que nós venhamos observar que a vida lá fora não presta, que a vida maravilhosa é ao lado do Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador eterno. Diácono Eliso Moraes, a paz do Senhor, meu amado. Ele espera por ti, Ele espera por mim, Ele espera por nós. Que Deus aplique a poderosa palavra dEle no seu coração. Eu não sei como é que você tem sido, se você tem usado esse exemplo que Jesus mostra para ser um bom pai. Se você não tem feito isso, procura fazer certo. Cria os seus filhos certo.
Não crie seus filhos de maneira que eles tenham medo de você, porque eles vão fazer a mesma coisa, achar que Deus é alguém que vai vir e vai tocar fogo, vai cortar o pescoço dele, vai matar, vai pisar no pescoço, vai querer tirar a vida dele. Alguém pensa de Deus assim, porque foi assim que o seu pai o tratou. Foi assim que ele foi criado, aquele pai carrasco que os filhos se escondiam quando ele chegava. E como diz uma canção, e mamãe nos defendia. Isso é o papel da mãe, né? A mãe protege, a mãe traz para si, mas o pai manda para fora. O pai quer que o filho cresça, mas não sai de qualquer maneira. Porque alguns saem fugindo de Deus. Alguns saem por causa de vergonha do pecado. Não foi assim com Adão? Quando Adão pecou, Adão se escondeu de Deus. Mas Deus chamou Adão, Adão. Deus também chama você que está me ouvindo nesta hora. Você que está assistindo essa live. Deus está chamando para aproximar-se dele. Porque ele é um pai amoroso, mas que corrige aquele que ama, aquele que lhes considera como pai. Ele corrige também para que você possa cada dia achegar-se a Deus. Como diz a Escritura Sagrada, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Finalizo dizendo a você, irmão, você, irmã, você, pai, cuidado com a maneira com que você cria os seus filhos. Cuidado para você não empurrar eles para o mundo, não botar eles para fora, como alguns, infelizmente, agem dessa natureza. E esses filhos têm dificuldade de olhar para Deus como pai de misericórdia. Vai lembrar daquele pai que ele maltratou, daquele pai que lhe botou para fora, daquele pai que fez algo terrível na vida dele, e fica a marca na sua mente, a marca no seu coração. Mas se você, pai, tomar como exemplo Deus, você vai ver como é que você vai criar os seus filhos, irmão Guilherme Gomes Visa, vai ver como é que vai agir com aqueles que Deus coloca diante de você. Vamos orar? Pai bendito e poderoso, no nome de Jesus, adentramos mais uma vez diante da tua presença, depois dessa palavra, Senhor, que com certeza o Senhor falou aos corações. O Senhor falou conosco, Senhor, sobre esse exemplo maravilhoso que Jesus deixou do Pai Celestial, do Pai bondoso, do Pai que não é o bicho de 7 cabeças, o Pai que não é aquele monstro como algumas pessoas pintam a Deus, aquele homem brabo que está com a espada, que vai matar, que vai fazer. Se você for filho obediente, se os meus ouvintes, Pai, for obediente, ele tem a receber as bênçãos das suas dadivosas mãos. Abençoe, Senhor, que cada pai, que cada mãe, que cada um que esteja na liderança possa tratar os seus liderados como o Senhor os trata. Porque há exemplos bíblicos de pessoas que receberam misericórdia, mas não agiram com misericórdia. Infelizmente, alguns pais foram amorosos, mas agora esses filhos, alguns filhos se tornam bravo, horrível, e o pai olha, mas eu não ensinei isso para eles. A mesma coisa o Senhor, Pai poderoso, quando olha para nós, suas criaturas, nós que através de Jesus nos tornamos filhos do Senhor. O Senhor espera que nós olhemos para o Senhor como exemplo de pai, como exemplo de alguém que vai ajudar as pessoas a se acharem, como aquele pai que aguardou seu filho,
que mandou matar o bezerro que estava separado, aquele pai que não se perdeu. Meu Deus, o Senhor espera de nós. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, que cada um de nós devemos estar de acordo com o teu querer e com a sua vontade. Eu oro mais uma vez por saúde. Visita o José, Senhor, o José, visita a minha mãe, visita cada enfermo nesta hora, em nome de Jesus. Visita com saúde, meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que pedem oração nesta hora, em nome de Jesus, ó Deus. Entra com providência, Senhor Deus, socorrendo o seu povo, como o salmista declara: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de estar fazendo aqui o clamor do meio-dia, está abençoando o teu povo com esta palavra, com estas orações, na certeza de que o Senhor responderá, de que o Senhor vai abençoar o teu povo, Senhor, porque tu és um Deus bondoso, de misericórdia, para aqueles que se atêm ao Senhor, que te amam e que andam na tua presença. Quanto aos filhos rebeldes, Senhor, chama da maneira que o Senhor sabe chamar como Pai, como o Senhor sabe trabalhar, trabalha na vida dessas pessoas, mas aqueles que são obedientes à tua palavra comerão o melhor desta terra. O Senhor estará de certo abençoando mais e mais, e cada um de nós nos acheguemos ao Senhor para a glória de Cristo. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Um abraço, pastor José Rocha. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmã Eliane Moraes. Obrigado à irmã Maria Isabel Oliveira, aí da Palhada. Deus abençoe em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quero falar para os irmãos que nessa quinzena, quem está fazendo o clamor do meio-dia é os nossos pastores e obreiros da região Norte 1 e Norte 2. Hoje tivemos um probleminha com o nosso evangelista, o Egno, ele que estaria fazendo o clamor do meio-dia. Infelizmente, faltou internet, ele não pôde, então temos que estar de prontidão, né? A obra não pode parar. Como eu digo sempre, que sofra eu, que soframos nós, mas a obra de Deus, ela precisa continuar. Porque se você quiser fugir, Deus manda outro, ou Deus pega você de uma maneira especial que só Ele sabe pegar. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos os pastores aí da região Norte 1 e 2, Pará e toda a região aí que estão nessa quinzena na responsabilidade de realizar o clamor do meio-dia. Olha, eu tô aqui com um garoto bonito, fica ali, ó. Chega aqui ali, ó. Tô aqui com meu sobrinho Eliel. Maravilha ali, ó. Fala pro pessoal, oi pessoal. Oi pessoal. Esse aqui é meu sobrinho Eliel. Sobrinho neto da minha irmã. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado, meu amigo, que estão conosco aí. Um abraço ao pessoal aí do Rio de Janeiro, de todo o Brasil. Deus abençoe. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado por estar conosco. Muito obrigado. Amanhã você não pode perder o clamor do meio-dia. Sempre temos o obreiro usado por Deus com a palavra do coração de Deus para o seu coração. Você precisa todos os dias estar conosco no clamor do meio-dia. Amanhã será o nosso evangelista
Lorival, é isso aí, o cantor, Lucivaldo. Lucivaldo vai estar fazendo o clamor do meio-dia amanhã, lá da região norte. Teremos também o pessoal do norte 2, pastor Cupertino, pastor Alaf, o evangelista do Acre, o pastor Purita. Vamos estar aí com a região Norte 1 e Norte 2 nessa quinzena. E logo depois nós estaremos indo para a região Centro-Oeste, com a permissão de Deus, onde tem a direção ali do pastor Carlos André, do pastor Uziel e outros santos de Deus naquela região. Tá bom, meus irmãos? Um grande abraço a todos. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por estar conosco até esse momento, ter permanecido aqui no clamor do meio-dia. Que Deus dê a vocês um final de semana abençoado. Em nome de Jesus, hoje é sábado, amanhã é domingo, e continue abençoando. Ore por mim. Com a permissão de Deus, estarei amanhã embarcando para o Rio de Janeiro. Estarei em uma consulta médica na terça-feira. E logo estou de volta na Bahia, aqui, com a graça de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Receba a bênção. E agora, meus amados irmãos, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as ricas e gloriosas consolações do Espírito Santo seja com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Ouça bem o que eu vou falar para vocês. Se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a sua força será pequena. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Obrigado, evangelista Aldeci, pastor Jorge Xavier, Eliane Moraes e Maléa Matos. Alô Brasil! Obrigado por acompanhar e ajudar o clamor do meio-dia. Paz do Senhor.